Alô você, espectador do Marco na TV. Hoje vamos falar com o Dr. Cirilo Gomes Júnior. Ele que é jurista, é do Ministério Público e está em Ribeirão Preto como promotor de justiça. Estamos de volta. Vamos falar com você agora também o presidente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, que vai nos falar a sua vida acadêmica. Eu estudei na Universidade Mackenzie, onde eu me formei em 1988, e depois de ter advogado por um ano, ingressei no Ministério Público em 1990 e sou, portanto, promotor de justiça há 25 anos. Eu estou em Ribeirão Preto há quase 18 anos, sempre trabalhando na área da promotoria criminal. E pelo menos 4 anos o senhor já faz parte da Orquestra Sinfônica. Primeiro como solista, como no coral, e agora o presidente. Exato, meu envolvimento começou com a participação no coral da Orquestra Sinfônica. Eu tive a oportunidade de também participar de algumas apresentações como solista, mas a minha atuação como presidente da orquestra se deveu à oportunidade de oferecer de volta à cidade de Ribeirão Preto um trabalho com o qual eu quero retribuir o carinho com o qual eu fui recebido aqui na cidade. Aliás, está sendo abraçado e congratulado com os confrades do jornal O Diário e o Jubair, que lhe entregou uma placa e uma homenagem muito merecida, e a gente quer parabenizá-lo. Eu recebo essa homenagem como uma homenagem à própria Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Eu não acredito que tenha feito nada de especial, nada de que possa inspirar uma homenagem à minha pessoa. Tudo o que eu faço é minha obrigação como promotor, minha obrigação como cidadão, e agora nessa função de presidente da Associação Musical de Ribeirão Preto, também o meu dever de trabalhar pela nossa comunidade em Ribeirão Preto, nessa área da cultura e da arte que eu sempre gostei. Bom, o que assola o país é a questão financeira, e não vai deixar de ser também na própria Orquestra Sinfônica. Pois não. E o senhor tem um projeto também para alavancar a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto é uma entidade privada. Ela é mantida pela Associação Musical de Ribeirão Preto, da qual eu sou presidente, e ela, portanto, não é mantida pela Prefeitura, não é mantida pelo Estado, não é mantida pela União nem por nenhum órgão público. Ela precisa do envolvimento da comunidade para subsistir. Então, o nosso trabalho é justamente conscientizar a comunidade de Ribeirão Preto para que as pessoas que quiserem, que apreciem o trabalho, que é de desenvolvimento da música, difusão da música, descoberta e evolução de novos talentos, não apenas para a música de concerto, mas também para a música popular, porque a pessoa que se desenvolve e entra no instrumento consegue ter outras alternativas de trabalho que não seja necessariamente a música de concerto. Enfim, todos esses estímulos podem ser importantes para que os cidadãos de Ribeirão Preto se envolvam conosco. Nós somos uma associação e as pessoas podem se envolver conosco associando-se a partir de R$20 por mês. Então, eu acredito que qualquer pessoa pode, nesse valor, e encontrar um valor compatível com a sua condição, ajudar a manutenção desse trabalho. Basta ter acesso ao nosso site, que é o www.sinfonicaderibeirão.org.br, www.sinfonicaderibeirão.org.br. Esse site tem lá um caminho que você pode seguir, está escrito lá parceiros, clicou em parceiros, aparece, seja sócio. Você ali tem uma ficha para preencher, você coloca os seus dados, diz o valor com o qual você quer contribuir e automaticamente você já está vinculado com as nossas atividades. É uma forma simples que pode fazer a diferença em manter a nossa orquestra para os nossos filhos, para os nossos netos. Além de tudo também, doutor, a gente sabe que o empresário de Ribeirão Preto, às vezes, tem o mesmo pensamento que o senhor tem. Já veio para Ribeirão Preto, a cidade o abraçou e ele quer retribuir. Ele pode retribuir a própria Orquestra Sinfônica, um caminho, até porque é abatido o imposto de renda, essa doação que se fizer para a Orquestra Sinfônica. Os empresários podem usar 2 caminhos. Tanto o abatimento do imposto de renda daquelas empresas que estão estabelecidas por um sistema de lucro real,
como também ICMS. As empresas que recolhem ICMS ao Estado de São Paulo podem deduzir as suas contribuições à Orquestra Sinfônica do valor do tributo a ser recolhido. Então, tanto numa alternativa quanto outra, nós temos uma equipe financeira lá na Orquestra Sinfônica que pode orientar o empresário para que ele, juntamente com o seu contador, verifique a disponibilidade de ajudar. Essa é uma contribuição que sai de graça, porque, na verdade, tudo que aportar para a orquestra nessas alternativas é deduzido do valor do imposto. Há um retorno. Estávamos aqui exatamente com o nosso querido Dorival, da Riberbal, que é um colaborador também. Muito assíduo, muito leal, faz parte do nosso conselho, ele está sempre de olho para que a gente mantenha transparência, mantenha uma gestão muito correta e idônea para afastar qualquer suspeita de irregularidade. O Dorival e outros vários cidadãos importantes de Ribeirão Preto estão conosco nesse trabalho. Bom, o que marcou na vida desse homem, esse jurista de Ribeirão Preto? Em instantes, aqui no Marco na TV. Muito bem, foi rapidinho, né? Então, estamos de volta. E você, curioso como sempre, né, quer saber o que marcou na vida do Dr. Cirilo. Bom, você disse que queria que eu falasse alguma coisa sobre a minha vida profissional. E eu vou dizer uma coisa que me marcou aqui em Ribeirão Preto, na minha atuação como promotor de justiça. Eu sou promotor criminal. E a coisa que mais me marcou entre toda a minha atuação em todos esses anos foi um fato aqui de Ribeirão Preto mesmo. Eu estava desenvolvendo o meu trabalho como promotor num processo contra 3 pessoas que aparentemente teriam cometido um crime ligado à parte tributária, um crime de sonegação. E fizemos toda a instrução do processo, isso demorou alguns anos. Quando terminou o processo, nós chegamos à conclusão de que não existia prova de que aquelas pessoas tinham agido de forma deliberada no sentido de sonegar o tributo, querendo enganar o fisco, nada disso. Nós chegamos à conclusão que eles talvez até devessem, mas isso não era uma ação de fraude, que isso seria um inadimplemento, alguma coisa que não era deliberado para enganar a fiscalização tributária. Então eu pedi absolvição daquelas pessoas, com base nesse meu convencimento. O juiz acatou esse meu pedido e acabou absolvendo essas pessoas. Durante o encerramento daquela audiência, em que estávamos na mesma sala, eu, o juiz, os acusados, o advogado, uma das pessoas que estava sendo acusada falou para mim: o senhor é o promotor, Dr. Cirilo, né? O senhor sabe que desde o dia em que eu recebi o oficial de justiça na minha casa, eu coloquei o nome do senhor e do juiz nas minhas orações. Todos os dias, desde o primeiro dia do processo, eu tenho pedido a Deus pelo senhor, pedido a Deus pelo juiz. Olha que coisa maravilhosa. Aquela pessoa abençoasse a vida de vocês. Exatamente, pedindo que Deus nos iluminasse para identificar a falta de intenção de causar esse problema tributário. E uma grandeza de espírito que me fez um bem muito grande, porque o normal seria que eu lutasse pela condenação de quem é culpado, mas o promotor pode, quando não tem elementos, pedir absolvição. E naquele caso, ela nunca tinha me falado nada, essa pessoa, e ela chegou e falou assim: eu orei pelo senhor durante todos esses anos, e eu pedi para ela uma coisa: por favor, você não tire meu nome das suas orações. Então isso foi realmente a coisa que mais marcou a minha vida como promotor de justiça. E que seja abençoado por o resto de sua vida. Amém. Mas eu gostaria, eu não sei se o senhor vai ter um tipo de coisa assim, que eu já ouvi né? O senhor pedia condenação, aliás, a libertação de alguém, e esse alguém falou: não, eu sou culpado. Alguém já fez isso?
Dificilmente vai acontecer, mas é muito comum as pessoas reconhecerem as suas culpas nos processos. É muito comum. Então, já aconteceu de pessoas, inclusive, reconhecendo a sua culpa, expressarem isso com muita emoção em audiências, assim, dizendo, eu sei que eu sou culpado, mas eu quero, quando eu terminar de pagar o que eu devo para a justiça, mudar a minha vida. Isso é uma coisa que acontece e a gente, com isso, continua preservando a nossa confiança de que o homem pode se regenerar. Então, o que a gente faz na atuação nossa na promotoria criminal, muitas vezes é um mal necessário de punir as pessoas que cometem os delitos, etc. Mas nós temos a confiança que, por princípio, o ser humano pode se regenerar. Todos erram, alguns erram de uma maneira mais grave, outros menos grave, e todos têm uma chama que pode levá-los de volta à vida correta, à vida de seguir as regras, de se comportar adequadamente. Então, a gente, enquanto confiar nisso, vai continuar trabalhando. É por isso que nós não somos promotores de acusação, nós somos promotores de justiça. Bom, segura aí, pessoal, você vai ver um pedacinho aí da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. E logo depois, um checkmate no doutor. O que ele vai dizer para a gente a respeito da pena de morte e a respeito também da pena, a antecipação para 16 anos, para o menor ser responsabilizado pelos seus atos. Eu pessoalmente, meu entendimento é no sentido de que no Brasil nós deveríamos ter uma responsabilização pelos delitos baseada numa análise individual de quem cometeu aquela infração. Então, o indivíduo com menos de 18 anos, para ser avaliado se ele pode ou não responder como adulto, ele deveria ser avaliado individualmente por um grupo psiquiatra, psicólogo, assistentes sociais, etc., para que seja aferida a sua condição de se comportar da forma como a lei exige. E a vida lhe proporcionou? Não. Se ele já está amadurecido o suficiente para entender que aquilo que ele está fazendo é errado e se ele tem condições pessoais de não fazer aquilo sabendo que é errado. Então, essas duas coisas que precisam ser avaliadas. Se ele entende que aquilo não deve ser feito e se, entendendo que não deve ser feito, ele consegue não fazer. Essas duas coisas. Porque se a pessoa entende, consegue não fazer e mesmo assim faz, ela deve responder como adulto. Agora, se ela tem essa sua condição de capacidade de entendimento e de autodeterminação, de alguma forma incompleta, prejudicada, ele deve ter um outro tipo de tratamento. Como já acontece com os maiores. As pessoas maiores de idade podem ter uma condição de também não serem punidas. Basta elas terem, por exemplo, um problema mental que lhes retire a condição de entender que aquilo é errado. Então, eu acho que os menores deveriam ser tratados como também são os maiores, com uma verificação subjetiva da sua capacidade de entendimento e de autodeterminação. Esse é o meu entendimento pessoal. Perfeito. E com relação à pena de morte? Eu sou pessoalmente contra a pena de morte. Eu acho que, por mais grave que seja a atitude de qualquer pessoa, o Estado, a comunidade, a sociedade em geral não deve sujar as suas mãos para eliminar alguém, por pior que essa pessoa seja. Eu acho que a pessoa deve ser punida, deve ser excluída do convívio social, se for necessário mantida presa pelo tempo necessário, mas não é razoável, pelo menos no meu sentimento, que a sociedade elimine uma pessoa e suje as suas mãos de sangue, ainda que essa pessoa tenha cometido atos gravíssimos. O meu entendimento é que essa pessoa é mais barato para a sociedade manter essa pessoa presa, ainda que por muito tempo, porque a vida daquela pessoa, por pior que ela seja, é muito cara para todos nós. Eu estou muito feliz de ter estado aqui presente, de ter conquistado novos amigos aqui, Marco. E a minha palavra final é para a comunidade de Ribeirão Preto. Eu sou apenas o porta-voz de uma instituição que é uma senhora idosa
e que está doente. Nós precisamos ajudar a recuperar a saúde dessa senhora. A nossa orquestra sinfônica é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa cidade. É a coisa mais preciosa, porque ela não precisa estar necessariamente aqui. Nós podemos fazê-la ir por toda a nossa região, por cidades até de outros estados, e é Ribeirão Preto que está lá, encantando, trazendo beleza, trazendo harmonia, trazendo arte, trazendo cultura para onde ela estiver. Então, Ribeirão Preto não pode abrir mão dessa embaixadora da beleza que nós temos aqui, que é a Orquestra Sinfônica. Se você aprecia a música, se você ouve música todos os dias, se você tem condição de ajudar, se envolva com a Orquestra Sinfônica. Ela tem muito a retribuir a você com toda essa sua história, toda essa tradição de beleza, cultura e arte. Esse é o Marco na TV, nos confrades do jornal O Diário.